Boa noite, vamos lá para o nosso fechamento semanal, dia 8 de julho, uma semana que finalmente foi bem positiva aqui, mundo afora, né? Acho que bastante dado para a gente passar, mas antes de tudo, saudações ao meu queridíssimo Palmeiras, classificado para mais uma quarta de final da Libertadores, né? Vamos ver se continuaremos assim até o final, né? Então, mercados em geral, acho que bolsas lá fora subindo bastante, né? Nasdaq subindo mais de 5%, o Ibov que ficou um bom tempo aí negativo na semana, terminou a semana com alta de 1,70%, S&P com alta de 2%, né? Foi uma semana também bastante positiva para cripto no geral, que teve uma semana positiva, e o dólar que teve uma volatilidade extrema, acho que muito ligada à questão da imprevisibilidade que a gente falou, tanto lá fora quanto, claro, pela questão fiscal aqui, com os impactos principalmente da PEC e de movimentos mais populistas aí por parte do nosso governo, né? O dólar que abriu a semana a 5,32, chegou a 5,46, se eu não me engano, e fechou a 5,26. Uma loucura realmente, fica difícil, inclusive, de você tomar uma posição mais direcional, vamos falar assim, em relação ao câmbio, tá? Entrando nos nossos temas aqui de Venture Capital, acho que não tem nada assim muito relevante para a gente falar de Venture Capital, a não ser da questão que realmente os fundos estão sendo bastante seletivos. A gente tem uma novidade interessante, vamos anunciar nas próximas semanas um deal que a gente acabou de fechar, muito bacana, estamos bem animados. E na parte de equities que a gente tem realmente um movimento para ser falado, né? Acho que primeiro da Amazon aí comprou uma participação pequena de 2% na Just Eat, que é a dona da Grubhub, que é quase um iFood lá nos Estados Unidos, Grubhub que vinha sofrendo bastante desde o seu IPO, e a Amazon, um movimento interessante, né? A gente que tem a Amazon aqui desde o início da carteira, uma das nossas posições mais relevantes, e ela está fazendo isso cada vez mais para agregar serviço ao usuário Prime, né? Ela que vai dar 1 ano de serviço de entrega grátis para o usuário Prime lá nos Estados Unidos, acho que cada vez mais entregando valor no seu ecossistema, que vai muito, muito além só do e-commerce, né? E o movimento de hoje, anunciado hoje de madrugada, o deal aí do Itaú, o famoso Itaúzão, comprando 35% da Avenue, um movimento que eu achei muito bom, tá? O Itaú, que é referência em fazer esses tipos de movimento de forma muito assertiva, fez isso com a XP lá atrás, tá fazendo um movimento aí com a Avenue que eu achei muito interessante, tanto para o Itaú quanto para a Avenue do nosso Roberto Lee aí, que é realmente um empreendedor fantástico. Então parabéns à turma da Avenue, que também é muito parceira nossa, a gente que fez aí um episódio bacana com o William lá também, deixo aqui meus parabéns, gostei muito do deal para ambas as partes, né? O Itaú se provando que banco grande não se move de forma lenta, né? Muito bacana esse movimento do Itaú, tá? Na parte de cripto, foi, como eu falei, uma semana mais positiva, o Bitcoin aí começou na casa dos 19 mil, fechou a 21.500, 600 aí mais ou menos, durante a semana. Esse movimento positivo também, se a gente analisar, ele está muito ligado ao movimento positivo, claro, para a renda variável, principalmente na parte da Nasdaq, que está muito relacionado, né? Se a gente interpreta, e eu já tinha falado isso, o movimento que a gente vê nos ativos digitais está muito atrelado ao movimento da Nasdaq, por ser realmente interpretado no mercado como um ativo ainda de maior risco, então a gente vê essa correlação muito grande. Porém, eu chamo a atenção aqui, a gente está redeado nesse setor aqui que é bem relevante dentro do nosso fundo, tá? E por que a gente está redeado? Apesar da gente ter do fundamento aí de longo prazo, a gente é o case que a gente mais gosta de blockchain, tá? Mas a gente ainda vê o movimento no curto prazo com alguns pontos ainda a serem respondidos, tá? A gente precisa entender ainda o nível de contágio, de alavancagem e de especulação que a gente vê em alguns projetos, né? A própria Voyager, que é uma empresa de capital aberto, decretou falência essa semana, então a gente não sabe até onde vai essa extensão, a gente prefere monitorar um pouco mais isso para a gente realmente soltar e ter realmente uma posição ainda maior, porque está muito barato no nosso sentido, tá? É só realmente o curto prazo aí que preocupa a gente mais. Em termos aqui do nosso fundo, tá? Uma semana muito positiva, a gente fechou praticamente aí com uma alta de 9%, superando bastante os índices. Como eu falei, a gente tem muita empresa de qualidade, então assim, vários desses preços tá muito abaixo, né? Acho que um ponto, até voltando para a questão do Venture Capital que eu pulei e esqueci, é que vários dos fundos de Venture Capital estão começando a comprar empresas na bolsa, né? Tanto lá fora quanto aqui no Brasil, e isso é relevante porque o pessoal, né, e a gente aqui também, você começa a ver que está tão barato os ativos que são negociados
publicamente na bolsa, que você também acaba comprando esses ativos lá e não só olhando para Venture Capital. Então, interessante, tá? Na questão aqui positiva, tá? O hedge que a gente levantou, a gente montou um hedge, uma posição protegida em Ibovespa para proteger a nossa carteira, principalmente de tecnologia, foi bastante positiva aqui para a gente essa semana, ajudou bastante, tá? E nas principais altas a gente teve Teladoc, que estava na bacia das almas, aí a gente já tinha falado, né? Subiu 21%, Unity subiu 19%, e Nvidia, que é um dos melhores cases aí para quem tem um horizonte de longo prazo, subiu 10%. Na ponta negativa, fazia tempo que a gente não falava isso, só temos uma empresa negativa essa semana, que é a 3R, tá? Que caiu 10%, e já tinha caído no mês passado praticamente 30%, né? A 3R que está negativa aí no ano, né? A 3R chegou a subir mais de 30% no ano e está negativa, 1,9%, aí é pouco, mas a gente vê como empresa, tá? Muito fundamento, bastante upside aí para o longo prazo. Porém, né, principalmente essas empresas brasileiras estão muito atreladas aí à variação do preço do petróleo, que realmente caiu bastante, né? O petróleo que saiu na casa dos 130, hoje está 104, bateu até 98, então puxou muito, gerando aí uma oportunidade de entrada, tá? Até falando do ponto de commodities, a gente viu muito movimento aí, até pessoa física perguntando, pô, é hora de comprar commodities, o boom das commodities vai subir pra caramba. Eu acho que tem que tomar muito cuidado com essas apostas aí binárias, né? Ou é tudo ou nada, né? Vamos chamar assim, ou é tech, ou não é mais tech, agora é commodity, a gente não gosta disso, tá? São movimentos que costumam gerar um prejuízo muito grande, a gente não gosta de apostas para dar uma porrada no curto prazo, o que vale é ganho consistente, e na nossa interpretação, se vier mesmo uma recessão, principalmente se ela for mais profunda, não tem como a gente ter o preço de commodities no geral subindo de forma muito elevada, né? Porque se você vai ter uma diminuição de consumo, não faz sentido esse nível de aumento, tá? Então a gente prefere ter a posição compradas em empresas de qualidade, independente se realmente é do setor de commodities ou não. Claro que a gente tem a diversificação aí com a 3R, mas só lembrando esse ponto, tá? E para a gente finalizar aqui, eu acho que é o que fica o resumo dessa semana e o que olhar, acho que para frente, né? A brincadeira é americana, que agora a gente fala bad news is good news, né? O que seria isso? Quanto mais notícia, claro, do ponto de vista econômico, tá? Pensando em mercado e para os mercados voltarem a ter maior fluxo, tá? Principalmente o mercado de risco, entenda-se renda variável. Quanto mais notícia negativa no ponto de vista econômico, a gente vai ter uma menor pressão inflacionária, consequentemente, uma maior previsibilidade, tá? O que eu chamo a atenção nisso é o dado que saiu hoje do payroll nos Estados Unidos, uma expectativa aí na casa de 270 mil criação de postos de trabalho, e veio 340 mil, mais ou menos, bem acima do esperado. Isso pressionou de forma negativa os mercados, tá? Se a gente visse já uma contração, a gente começaria a ver um movimento mais pró-risco dentro dos mercados, por isso que eu falei bad news is good news, tá? E, para finalizar, agora de vez, deixar um recado para os meus amigos flamenguistas aí, que o Ronielson é maior do que o Zico na Libertadores, né? Duro de ouvir, mas é a realidade. Aquele abraço e bom final de semana.